Olá pessoal, tudo bem? Essa aula do segundo ano da semana, nós vamos falar sobre subjetividade, né? Então, o que seria isso e dentro da literatura, como que eu vejo a subjetividade, tá? Então, vamos nos basear aí nas expressões literárias do século XIX de novo, porque a gente está seguindo essa linha de raciocínio do século XIX. Então, a primeira coisa, nós temos que entender qual a diferença entre subjetividade e objetividade, na literatura principalmente. Então, quando eu falo subjetividade, ela tem relação com o íntimo do indivíduo. Então, suas marcas singulares, suas crenças, seus valores, sentimentos, sua história, tem mais de emoção. Então, quando eu falo, por exemplo, o amor é subjetivo. Né? É algo que não está relacionado com algo concreto do lado de fora, ele tem a ver mais com o íntimo do ser humano, certo? Objetividade é o contrário da subjetividade. Então, o que é objetivo, ele é usado com a observação direta dos fatos, sem uma influência pessoal. Então, tem mais da razão. Então, quando eu falo assim, olha, foi provado algo pela ciência, é algo objetivo. Quando eu tenho um texto que ele está me explicando algo sem misturar os sentimentos, então ele está mostrando por fatos, acontecimentos, então ele é um texto objetivo, certo? Então acho que deu para entender. Então, subjetividade tem mais a ver com a emoção e com o íntimo do ser humano, e objetividade tem mais a ver com a razão e com as provas, com os fatos, certo? Não é nada difícil. Bom, então a literatura é uma expressão dos pensamentos e sentimentos. Então você vai dizer que na literatura o tempo inteiro nós vamos ser subjetivos. Mais ou menos, nós vamos analisar um pouco aí, tá? Então, o subjetivo ele vai permear, né? Ele vai estar no meio aí de toda a obra literária, mas não, às vezes não na sua totalidade. Podemos ter fatos históricos cruzando aí a objetividade, né? Falando aí, ele cruza aí da objetividade com a subjetividade. Então ele vai falar do que é político, do que é social, biográfico ou científico. Também podemos ter a informação aí dentro de uma obra, ao mesmo tempo colocar o sentimento como plano de fundo. Ou seja, eu posso ter uma história inventada, que é subjetiva, falando de amor, e ser uma obra literária que é uma obra histórica. Então ele vai ter fatos, coisas que são políticas ou biográficas, né? Cruzando todos esses sentimentos. E também eu posso ter, né, dentro de uma obra, né, colocar um sentimento como plano de fundo. Mesmo eu querendo fazer uma obra objetiva, eu posso ter algum sentimento, certo? Então nós vamos ver um pouquinho aí, né? Eu coloquei para vocês, em questão de romance histórico, Média Maria, do Márcio Souza. Esse livro, ele vai contar a história da construção da ferrovia Madeira-Mamoré lá na Amazônia. Então, muita coisa aconteceu, teve muitas mortes, né? E isso por quê? Isso acontecia por quê? Porque, assim, as pessoas só conseguiam chegar no ponto que elas queriam, lá do outro lado da Amazônia, se eles fossem pelo rio. E o rio, ele era cheio de cachoeiras, então muitas pessoas acabavam morrendo quando passavam por esse rio. Então, se eu quero transportar qualquer tipo de coisa, né, madeira, ou se eu queria transportar, sei lá, alimentos, eu não tinha como chegar lá, porque provavelmente ia acontecer alguma tragédia, algum desastre, né? Então, eles resolveram fazer aí a construção da ferrovia. Mas a construção da ferrovia era no meio da Amazônia. Então, olha a dificuldade, né? Aquela floresta densa, fechada aí. Então, os investidores, eles tinham o objetivo de construir a estrada que pudesse competir aí com o Canal do Panamá. Então, assim, esse livro, ele virou uma minissérie. E eu vou colocar um pedacinho só para vocês entenderem aí como que era mais ou menos a história, como que era a ideia do tempo, né? Que existiu.
Ladrões! Ninguém me tira a cabeça que vocês todos são ladrões, seus negros sujos! Calma, esse imposto é pro teu trabalho. Por esses negros que entraram no nosso alojamento e me roubaram, foram eles! Esqueça isso, vem trabalhar. Roubaram minha camisa. Por isso que estou vestindo esses trapos. Me custou $1,50. E ainda por cima roubaram meu espelho, esses nojentos! Não procure encrenca. Vem trabalhar. Não me amole! Não me amole! De que eles estão falando, Jonathan? Não dê importância. Estão insultando a gente, não estão? Vamos cuidar do nosso trabalho. Estão vendo de quê? Te levaram da camisa aí, velho. Arrumando a sua outra maleta ou arrumaram outra coisa? Deve ter arrumado você. E você sabe muito bem quem. 8.000 réis para aguentar esses negros ladrões é muito pouco. Se eu soubesse que existiam negros aqui, eu jamais teria vindo para esse inferno. Estão ouvindo, seus macacos? Estão me entendendo? Deixa. Ele deve estar ficando louco. Bom, gente, foi só para vocês terem uma noção de que, é claro, durante toda essa história vai ter uma história de amor, né? E eu não passei e mostrei só a parte mais a parte objetiva, né? Eles falando o que realmente aconteceu na época, as brigas que eles tinham internas, então toda a dificuldade que eles passavam, né? Lá na Amazônia, mas depois vai ter, né? A Ana Paula Arósio vai encontrar com o cara que é médico, tal, e aí vai ter uma história de amor. Então tem o subjetivo dentro do objetivo, tá bom? E aí, o romantismo e a sua total subjetividade vai ser o que a gente vai falar agora. Então, a gente já trabalhou, né, escola literária, romantismo, e qual era a característica principal? A subjetividade. Então, tudo que eles falavam, ou a maior parte do que eles falavam nessa época, a gente trabalhou isso aí, os valores, né, que eram os valores existenciais e espirituais. Então, quais eram os temas? O que eles falavam? Eles falavam do amor, da religiosidade, da liberdade. Então, esses temas, eles são temas subjetivos. Então, não tem uma objetividade. E aí, agora eu coloco um pedacinho para vocês desse materialismo, né? Nesse livro, o materialismo ele não consegue vencer o sentimento maior, porque no livro ele tem um pouquinho falando sobre o materialismo. A história da Helena, ela gosta de um rapaz, o rapaz gosta dela, só que ele acaba vendo a possibilidade de ficar com outra mulher que ganha muito mais, que tem muito mais dinheiro, né? A família dela é muito mais rica. Então, ele acaba largando a Helena por essa outra pessoa. E depois ele vai acabar vendo que ele gosta da Helena, né? E ele acontece uma coisa na história, eu gosto muito dessa história, acontece uma coisa na história, que ele apesar de ele gostar da Helena, ele ainda continua lá com a outra, mas aí surge uma oportunidade de ele ter outro ganho. Eles vão oferecer para ele a oportunidade de ficar muito rico se casando com uma mulher rica que ele não conhece. Quando ele vai ver, né, essa mulher rica que praticamente comprou o amor dele, comprou o casamento com ele, é a própria Helena. Ela acabou herdando uns valores aí e ela ficou tão rica que ela fez isso daí só para se vingar dele. Então no começo ela quer se vingar, ela quer só maltratar ele e no final, o final é feliz aí porque eles acabam vendo que um gosta do outro e o materialismo não consegue vencer aí o sentimento que é o amor, apesar de ele não ser uma boa pessoa, né? Mas eles acabaram ficando juntos. Então vamos ver um pedacinho aí.
Bom, só lembrando aí que aí ele fala de irmão, né? Mas ele não é irmão dela de verdade. Ele não é irmão dela de verdade, ele é só um irmão assim de consideração, né? Porque foi tipo adotado, coisa parecida. Então, bom, a gente viu isso no romantismo, então o romantismo ele é cheio de subjetividade. E o simbolismo, a gente falou do simbolismo também. O simbolismo ele era poesia. Ele era uma poesia que surgiu aí no final do século XVIII e ele era cheio de subjetividade também, tá? Então, assim como o romantismo, ele segue valores espirituais, existenciais, além do valor estético. Então, ele prezava muito na escrita pela beleza das palavras, pela beleza dos sons, tá? Certo? E ele também ele vai repaginar aí a visão do romântico, ele tem uma visão transcendental. Então, como na época tinha as ideias do Freud, né, do consciente, do subconsciente, o que era ser são, o que era ser louco, então o mais profundo do ser aí. Então, no simbolismo, os temas eles eram a loucura, o amor também, né, a loucura, a mente humana, o sonho, a dor e a morte. Então ele era mais profundo ainda do que o romantismo. Ele pensava na consciência e na subconsciência e no subconsciente do homem, o que ele pensa lá no mais profundo do ser dele. E aí tem um poema que representa muito bem a ideia do simbolismo, né? Que ela também usava um jogo de palavras que era para ficar bem bonito também, que é a Ismalha de Alfonso de Guimarães. E eu coloquei aí um trechinho aí para vocês, aliás, coloquei aí para vocês assistirem, porque é bem interessante esse poema. Vamos ver. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. E no sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar.
desvario seu da torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, perdeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar. Triste, não é? Bom, mas é bem bonito também. Então, aí você tem a subjetividade. Na aula 4 a gente vai falar dentro do realismo. Então, o realismo, ele foi um movimento que foi ao contrário, ele foi contrário ao romantismo. Então, ele não queria ter toda essa subjetividade. Agora, a pergunta é: será que num texto literário que a ideia do literário é ser subjetivo, que é usar sentimentos, emoções, pensamentos, será que dá para eu não ter subjetividade? Bem difícil, não é verdade? Então, no realismo, ele se opõe ao romantismo, mas, na verdade, ele queria ter como característica a objetividade, porque ele queria lidar mais com fatos. Ele aceitava a vida do jeito que ela é. Então, ele trazia uma visão mais realista. Isso não quer dizer que ele não fosse subjetivo. Ele trazia uma visão mais realista. Então, assim, se eu vou falar do amor, por exemplo, eu não vou falar do amor que eu vou amar até o final da vida, né? Um sofrimento, só aquelas coisas do fundo do coração. Eu vou me atentar aos fatos também, atentar a pensamentos como se não der certo, pode acontecer de existir traição. Então, existem coisas na vida do ser humano que são não tão românticas, não é verdade? Então, esse movimento, ele se prendia a fatos e aceitava, como eu falei, a vida do jeito que ela é, trazendo essa ideia pessimista aí do homem, tá? Então, mas a gente não pode esquecer aí que a literatura está impregnada com subjetividade, né? Então, vamos analisar um pouco aqui. Na obra do Machado de Assis, Dom Casmurro, por exemplo, há tanta subjetividade que não podemos dizer com certeza se há traição ou não da parte de Capitu. Então, quando a gente viu um pouquinho aí da obra do Dom Casmurro, que só para lembrar, ele gostava da Capitu, era apaixonado por ela desde jovem, desde bem novo, e depois ele acha que a Capitu trai. Então ele vai contando da cabeça dele, de quando ele já está mais velho, ele vai contando toda a história, como funciona na cabeça dele, que ele pensa que isso aconteceu porque a Capitu fazia isso. Então ele também mostra alguns face dele de possessivo, ciumento
e às vezes até doente, um ciúmes doentio, tá? Então, você no final do livro, você não tem certeza se a Capitu realmente traiu ou se foi tudo coisa da cabeça dele, tá? Então, isso é muito subjetivo, porque assim, ficou muito nos pensamentos, ficou muito nas emoções dele. Não tem nenhuma prova que você fale assim, olha, de acordo com a prova tal, que é objetiva, a Capitu realmente traiu. Então, uns falam que sim, outros falam que não. Nunca se teve uma certeza absoluta sobre essa suposta traição aí da Capitu. Tá? Então, a gente vai ter os dois lados da história, em questão de subjetividade e objetividade, que a ideia do amor não romantizado, né, do amor do relacionamento real entre duas pessoas, que pode existir traição e tal, é uma ideia objetiva. É uma ideia objetiva. Então, não é um amor para sempre, pode ter traição, então é objetivo, é uma coisa real. E o pensamento extremamente ciumento do Bentinho, que pode criar coisas na cabeça dele, aquela obsessão, aquela loucura, né? A loucura, a mente humana, os sentimentos, são coisas subjetivas. Então, eu tenho dentro de uma ideia objetiva, eu tenho sentimentos que são subjetivos, tá? Então, aí, vamos ver um pedacinho da parte falando sobre loucura, né? Então... O puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu. Não, Bentinho. Perversa! Perversa! Não. Perversa! A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver ele sair à vida com sangue. Bom, esse foi um momento loucura aí do Bentinho, né? Momento total, loucura total aí do Bentinho. E tem um momento de amor? Tem um momento de amor também, então vamos ver. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, that left your guns as take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. É difícil dizer que essa obra realista é só objetiva, não é verdade? Então, a gente tem que entender que a subjetividade, mesmo quando você tenta ser objetivo,
você ainda tem a subjetividade, né? E a última aula a gente vai falar do parnasianismo. O parnasianismo foi a escola literária e ela também era de poesia, tanto como o simbolismo e o parnasianismo eles só trabalhavam com poesia. Então, nessa fase do parnasianismo, a poesia ela era obrigatoriamente objetiva. Por quê? Porque o parnasianismo ele foi um movimento comprometido com a objetividade. Então se juntaram alguns poetas, né? E o principal aí era o Olavo Bilac. Então, alguns poetas, não, 3 poetas, só 3 poetas. Eles se juntaram e se comprometeram. Então, o Olavo Bilac escreveu um poema que se chama Profissão de Fé. Eu não vou colocar ele aqui, mas ele se compromete, ele é quase um manifesto aí da escrita parnasiana. Ele defendia a arte pela arte. O que ele queria dizer com isso, né? Então, a arte, ela tinha que ser pura, sem artifícios, né? Com a perfeição da forma. Então, eles achavam que se eu falasse sobre amor, sobre sentimentos, então eu ia influenciar. Ele queria fazer a palavra parnasiano, né? Ela vem do Monte Parnaso, também lá da Grécia, porque o povo gosta muito de falar da Grécia, né? Então, que os deuses, né, tinham a beleza, a perfeição, e aí, o que ele queria dizer com esse tipo de poesia? Eles tinham que usar uma métrica perfeita, uma rima rica, e eles só podiam escrever sobre a beleza material, então, a beleza de um vaso, tinha até um poema de um vaso, né? Um poema de uma beleza de um vaso, a beleza de uma mulher, né? Mas não com o sentimento amor, tá? Então, o pensamento era bem interessante. Porém, por que só tinham 3 poetas? Porque ele tinha que ser tão perfeito o poema e tinha que ter tão pouco sentimento e sim só a beleza física da coisa, que muitos poetas não conseguiam escrever dessa forma, tá? E eles se declaravam aí os poetas tops do momento, e foi depois derrubado aí com o movimento modernista, que eram contra os parnasianos, tá? Então, a subjetividade, querendo ou não, ela acabou se infiltrando aí nas poesias parnasianas. Talvez porque o poeta amadureceu e viu que realmente não dava para fazer poesia só com coisas objetivas, mesmo porque poesia é subjetiva, né? Ou pelas próprias experiências da vida. Então, na verdade, o Olavo Bilac, ele teve um grande amor perdido aí de uma mulher chamada Amélia, ela também escrevia poesias. Eles foram impedidos de ficar juntos, porque quando o pai dela morreu, o irmão mais velho, ele não permitiu que a irmã dele se relacionasse com um poeta, que na época eles eram muito mal vistos, né? Então ele falou, não, você não vai escrever poesia e você não vai se relacionar com ele. Conclusão, nem ele casou, nem ela casou, ele foi morar na Europa e depois de muitos anos, quando ele voltou da Europa, ele acabou encontrando com ela. E esse grande amor perdido aí que ele teve, ele vai renascer aí na velhice após esse reencontro. E aí tem até um poema aqui, né? Que você vai ver que é um poema que aí no caso confessional, né? Que ele está confessando aí o amor, né? Por ela, né? Então, depois de tantos anos, frente a frente, um encontro, o fantasma do meu sonho. E de cabelos brancos, mudamente quedamos frios num olhar tristonho. Então, ele está falando que eles já estão velhos, né? Eles já se encontraram com mais de 40 anos e eles ainda acabaram ficando juntos no final, sem contar para ninguém, e ele acabou morrendo aí nos braços dela. Então, foi muito triste tudo isso que aconteceu, né? Mas você vê que depois a poesia dele ainda continua sendo muito bonita, muito métrica, muito certinha, mas ele já traz o subjetivo, né? O que é o amor. Então, novamente, aí o amor ressurge do mais objetivo dos textos literários. Espero que vocês tenham gostado, tá? E tem algumas outras referências eletrônicas aí que vocês podem pesquisar. E uma boa semana para vocês.